A história do açúcar começou na Polinésia, da Polinésia foi para a Índia, da Índia foi para o que é hoje Irã, né, Pérsia, depois foi para a África, foi para a Europa e veio para as Américas. Na época era chamado de ouro branco, que era uma coisa raríssima, só as pessoas muito ricas podiam fazer ouro de açúcar. Com o advento da escravatura e da escravidão, barateou o preço. Então todo mundo começou a usar e com isso adoeceu o mundo. Pelo seguinte, quando você ingere um açúcar, seja ele qual for, ele imediatamente aumenta a glicemia, ele aumenta o açúcar no sangue. E no momento que você aumenta o açúcar no sangue, você aumenta também a produção de insulina no pâncreas. O pâncreas é avisado que o açúcar está alto, ele começa a produzir insulina. Só que você imagina, eu tenho uma pistola para dar um tiro, eu tenho uma metralhadora e o cara fala assim, dá um tiro só com a metralhadora. Eu falo, não tem jeito, na hora que eu trisco aqui, sai 20 tiros de uma vez. O pâncreas é assim, ele dispara a insulina sempre mais do que precisa. Aí a insulina sobe, o açúcar baixa, aí você tem o contrário, você tem a hipoglicemia. E aí libera o cortisol, que é um hormônio do estresse. Então, tudo isso que você come, engorda, né? E que engorda. O cortisol engorda, a insulina engorda. Então, o que acontece? Você agora está pondo um açúcar na boca e está ficando estressada, sem saber. Porque você agora teve a insulina que subiu e você teve o cortisol que subiu. E é uma verdadeira montanha-russa. E você vai, e aí vem a fome. Aí você vai e põe mais açúcar. E você vai fazendo isso. E no fim você desenvolve uma coisa chamada resistência insulínica. Sabe aquele seu vizinho lá de Juiz de Fora que deixava o rádio alto? Que no começo que te incomodava, mas depois você acabou esquecendo aquilo fazia parte do cenário, lembra? Então, a mesma coisa acontece aqui. Quando a insulina fica alta, no começo o receptor responde. Depois ele fala, você vai ficar alto, não vou dar bola para ela não. Aí ele não responde mais. É como se acostumar com aquela música alta. Aí você pôr mais alta ainda para incomodar. A insulina vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Aí o pâncreas chega uma hora, chuta o pau da barraca. Fala, não aguento ficar produzindo 24 horas por dia, não. Aí vem o diabetes. Então olha que interessante. Quando você fica diabético, muito antes de você ficar diabético, às vezes 10 anos, você já tem a insulina aumentada. Então o diabetes tipo 2, que é 96% dos casos, ele advém de um excesso de insulina. Não é de falta de insulina, é um excesso de insulina. E a gente não pode detectar isso no exame de sangue? Pode detectar. A maioria dos exames... glicada que aumenta? Não, isso é depois. A maioria pede só a glicemia. Tá. Você tem que pedir a glicemia e a insulina em jejum. E tem um detalhezinho. É o jejum de 8 horas e não de 12. Então, quando eu vou fazer a insulina e a glicemia, se a pessoa ficar 12 horas sem comer, o resultado vem mais baixo. E aí você faz que não tem nada. Nossa, cheio de cilada. É cheio de cilada. Nós chamamos, é conhecido como nome de erros pré-analíticos. A pessoa, como ela vai fazer o triglicérides precisa de 12 horas, ela aproveita e fica 12 horas. Só que para a glicemia e para a insulina tinha que ser 8 horas. Então muita gente está doente aí, não sabe. E a gente faz tudo junto. Faz tudo o exame junto. completo, colesterol total, Exatamente. frações, faz tudo no mesmo pacote. No mesmo pacote, às 8 horas da manhã. Às 8 horas da manhã. E com 12 horas de jejum.